Foi uma Libertadores muito positiva do Palmeiras, né? O Palmeiras fez uma grande campanha, foi 100% na fase de grupos, com 6 vitórias, que é bem difícil, né? Principalmente por você ter um confronto na altitude, que a gente sabia que poderia complicar um pouco a classificação, mas eu vou dar uma breve resumida aqui no grupo. O Palmeiras, ele foi cabeça de chave, né? A classificação do Palmeiras, ele veio pelo Brasileirão como vice-campeão brasileiro de 2024. A gente tinha o Cerro Porteño, que é um time paraguaio, que ele veio da fase prévia, né, que a gente fala pré-Libertadores, mas já é a Libertadores, então a palavra pré não é correta, é a fase de classificação que fala, né, para entrar na fase de grupos, e eles veio classificados com a temporada de 24, somando os dois campeonatos, que é 2 turnos lá, né, que é o Clausura e o Apertura, são 2 campeonatos distintos. Então, eles classificou com a melhor pontuação. Então, eles garantiram a vaga nessa fase e classificaram no grupo. Depois, a gente tinha o Bolívar, que foi o campeão boliviano do ano de 2024, que é o time da altitude, que eu acabei de citar, e o vice-campeão peruano, que é o Sporting Cristal. O Palmeiras estreou em 3 de abril lá no Peru contra o Sport Cristal. Quem lembra desse jogo? Um jogo meio pegado, o Palmeiras saiu na frente, aí o Palmeiras conseguiu fazer, o Sport Cristal fez um gol, um golaço de fora da área, não sei se vocês vão lembrar, foi o Jesus Pratelli, que ele chutou de fora da área. O Palmeiras, inclusive, depois fez o 2-1 com o Estevão, que foi um golaço também. Aí os caras fizeram 2-2 já, isso já, né, bem no finalzinho da partida, com o outro cara lá, que é o Tavera, que fez outro golaço também. O Palmeiras tomou 2 golaços esse jogo. Inacreditável. Tem hora que tem umas coisas que acontecem só com o Palmeiras. Só que aí, nos acréscimos, faltando pouco tempo já para terminar, o Richard Rios fez um gol e o Palmeiras conseguiu vencer de 3-2, que foi um bom resultado por estrear fora de casa num time que a gente, querendo ou não, contava com os 3 pontos, mas foi um jogo difícil. Não esperava que o Palmeiras ia tomar um pouco assim de dificuldade, né, desse time, porque a gente confiava que o Palmeiras poderia jogar bem lá, não tem altitude, e não era um time tão forte. Mas, né, quando a bola rola, todo mundo sabe que é iguala, né? E o Palmeiras conseguiu vencer de 3-2 esse jogo. Aí depois o jogo 2, que foi dia 9 de abril de 25, que eu apelidei esse jogo aqui de Jogo do Silêncio. Eu não sei se vocês vão lembrar por que foi o Jogo do Silêncio. O Palmeiras enfrentou o Cerro Porteño, ganhou de 1-0, e teve o gol do Richard Rios. E o Richard Rios, ele comemorou daquela forma, né, mandando a torcida calar a boca. Aquilo lá pegou mal, lógico. No estádio, você mandar o seu próprio torcedor calar a boca, que tá pagando o seu ingresso para ver seu time jogar, e o jogador faz isso aí, eu não me lembro o motivo de ter acontecido isso, mas provavelmente o Richard Rios estava... Pode falar, Luciano, me ajuda. Eu acho que foi a falha que a gente tomou o gol contra o Corinthians, a falha no meio do campo. Ele dá uma entregada horrorosa. Eu acho que foi isso. Isso, aí a torcida pegou no pé dele, acho que o jogo inteiro, e ele fez o gol e mandou a gente calar a boca. Beleza, depois no final da partida ele se desculpou, né? Depois que você, desculpa a palavra, depois que você faz a cagada, né? Aí é fácil você pedir desculpa, né? Mas beleza, Palmeiras ganhou 6 pontos, vamos pro terceiro jogo. Esse terceiro jogo é o jogo que o Flávio Lopes se transformou. É o jogo da altitude, Palmeiras jogou muito bem, e foi o primeiro jogo que o Vitor Roque e o Flávio Lopes jogou junto como titular. Acho que até o Marlon citou que eles tinham jogado ali contra o Ceará, né? Mas nesse jogo ele saiu jogando os dois juntos e, cara, aí foi bem. Deu liga, um dando um passo para o outro, e o Palmeiras conseguiu ganhar de 3-2. Aí, nesse jogo,
O Estevão fez um golaço também, numa bola invertida, ele dominou com a perna esquerda, ele deu um corte no zagueiro e bateu colocado, golaço. O Estevão estava até bem nessa Libertadores, depois eu vou falar dele. Então esse jogo foi 3-2 para o Palmeiras, com o gol do Flaco Lopes, do Estevão e do Maurício. E esse jogo também foi pegado, porque o Palmeiras estava... Ele fez acho que ele abriu a vantagem, os caras conseguiu empatar com aquele Fábio Gomes, que é o brasileiro, fez 2 gols, e o Palmeiras tomou 2 gols de cabeça nesse jogo, que era um defeito que o Palmeiras não corrigiu na temporada, que tomou muito gol de bola parada e de cabeça. E, de novo, no finalzinho, o Palmeiras fez o 3º gol com o Maurício. Então, os 3 primeiros jogos, 9 pontos. Beleza. Segundo jogo, foi o jogo do Cerro Porteño. O Palmeiras venceu por 2-0. Gol do Estevão, outro golaço que ele fez de fora da área. Não sei se vocês vão lembrar, que ele dominou bem no canto, no lado esquerdo, chutou de fora da área, golaço, 1-0. Foi o jogo que o Vitor Roque perdeu aquele gol em frente a frente com o goleiro, que ele tinha a opção de dar o passe para o Estevão, e ele acabou chutando mal e perdeu o gol, né? Que acho que a assistência para o Estevão acho que ia ser a melhor decisão dele naquele lance. Só que depois, né, ele se redimiu e acabou fazendo aquele golaço também no final do jogo, que ele pegou a bola aqui da esquerda, levou para dentro, deu um drible, entrou dentro da área, deu outro drible e fez o gol. Golaço. E o Palmeiras já era classificado com 2 rodadas de antecedência. Vamos lá. O próximo jogo é Palmeiras e Bolívar, é o 5º jogo em casa, Palmeiras 2, Bolívar 0. Palmeiras classificado já como líder geral da competição. Gol logo, se o Palmeiras liquidou esse jogo, acho que com 15 minutos, já estava 2-0. Murilo e Facundo Torres fizeram o gol do Palmeiras e era a 5ª rodada. O Palmeiras já era classificado como líder geral da competição com 5 vitórias, 15 pontos. Então, até naquele momento, acho que era o São Paulo que poderia brigar com a vantagem com o Palmeiras, mas aí o Palmeiras conseguiu ganhar e acho que o São Paulo tropeçou, se não me falha a memória, e o Palmeiras ele conseguiu a classificação geral da competição. Aí a rodada 6, cara, um massacre. 6-0 contra o Sporting Cristal, em 28 de maio, no Allianz Parque. Foi a despedida do Estevão no Allianz Parque, não sei se vocês vão lembrar, porque já era perto da Copa do Mundo de Clubes, era o último jogo do Estevão no Allianz Parque, não no Palmeiras, né? Ele fez 2 gols, um do Flaco Lopes, golaço do Flaco Lopes, não sei se vocês vão lembrar, a cavadinha por cima. Teve o gol do Veiga, que foi outro golaço, que foi um de falta, e o gol do Paulinho, se eu não estiver enganado, acho que foi o primeiro gol do Paulinho com a camisa do Palmeiras, e o outro gol do Facundo Torres. Aí foi a despedida do Estevão do Allianz Parque. Então, o Palmeiras encerrou a primeira fase com 18 pontos, com 6 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, né? 17 gols marcados e apenas 4 sofridos, com 13 gols de saldo. Então, a primeira fase do Palmeiras foi massacre. Sensacional, ótima campanha na fase de grupos. Aí veio o jogo das oitavas de finais, que foi o time do Universitário. É outro time peruano, que veio do grupo do River, se não estiver enganado, que tinha os 2 times equatorianos que não classificou. E acho que ele conseguiu classificar com saldo de gols em segundo. E o Palmeiras jogou bem, aquele jogo também foi 4-0, que foi o jogo com 2 gols do Vitor Roque e o Flaco Lopes destruíram. Já estava bem entrosada essa dupla, já estava dando liga. Foi 2 gols do Flaco Lopes, um do Vitor Roque e um do Gomes de pênalti. Aí no outro jogo, Palmeiras na volta contra o Universitário, cara, eu nem marquei nada aqui porque foi 0-0 e vocês imaginam como foi esse jogo, né? Palmeiras totalmente desinteressado, só jogou mesmo para cumprir tabela e esperar o adversário. Aí veio as quartas de finais contra o River Plate e o nosso freguês Continental. Eu falo com autoridade isso aí, sem medo, porque é. E foi um jogo perfeito do Palmeiras novamente o primeiro tempo, tá? O Palmeiras jogou muito bem o primeiro tempo, com gols do Gomes e um gol do Vitor Roque com o passe do Flaco Lopes. Só que aí no segundo tempo o Palmeiras recuou e o River Plate, né, começou a mandar no jogo
E logo, acho que no finalzinho da partida lá, o Palmeiras tomou um gol. E dali, depois que tomou o gol, cara, foi pressão o final do jogo todo. Não foi um amasso, né? Igual aquele jogo da Libertadores lá de 2020, correto? Foi de 20, né? Aquela lá. Mas o Palmeiras acabou sofrendo sim, cara, esse jogo e foi um pouco mais complicado. Mas deu tudo certo, o Palmeiras veio com uma ótima vantagem no Monumental lotado, e o Palmeiras, cara, não sentiu pressão. Que jogo isso aí? Que jogo? Uma esperança, cara. Eu não sei para vocês, eu falei, cara... Que jogo foi esse, velho? Foi jogo do Palmeiras de Libertadores de camisa. Não sentiu pressão. Sabe, é isso, Marlon, que às vezes eu não entendo. Marlon, Luciana, Denis, pessoal do chat, Renan. Eu nunca vou entender como um time faz jogos bons assim, com autoridade, e depois acaba fazendo o que fez na sequência. Vai, vamos lá. Volta no Allianz Parque, aí foi... Esse jogo de destaque foi o mês do meu aniversário e foi meu presente principal do Palmeiras, essa classificação. Foi bem no meio ali, a 17/9, e a volta foi 24/9, o meu é dia 20, meu aniversário. E esse jogo... Como tudo no Palmeiras acaba se tornando difícil e não é nada fácil, acho que o Palmeiras teve uma chance com o Piquerez lá, que eu lembro, um chute de fora da área, e depois tomou um gol com 8, 9 minutos de cabeça, do Salas, que é desse tamanho, acho que ele é menor que eu. Outro gol de cabeça que eu falo que foi uma falha que o Palmeiras não corrigiu. Então, o Abel não conseguiu corrigir essa falha, que foi muitos gols de cabeça na temporada. Só que aí depois o Palmeiras teve aquele lance com o Acunha, né? Lembra? Que ele deu a cabeçada em 2 jogadores, a agressão. Ele não foi expulso. Olha, a temporada do Palmeiras foi de muita emoção e de muita coisa que aconteceu que a gente não consegue entender. Depois a gente vai comentar lá para frente. E depois o Palmeiras conseguiu fazer o gol com o Vitor Roque, que empatou já no segundo tempo. Fez o gol de pênalti com o Flaco Lopes, que o Facundo sofreu o pênalti. Cara, o Facundo jogou todos os jogos dessa competição na Libertadores até então. Só que depois ele foi para as Ilhas Maldivas. Ele pegou uma geladeira, o Abel deu uma geladeira Brastemp, Frost Free para ele, falou assim, Tó, Facundo, pega para você. E depois ele sumiu. Ele jogou, eu vi todos os jogos, tá? Para poder estar trocando uma ideia com vocês para recordar. E, cara, ele jogou todos os jogos praticamente, fez gol, ele deu passe, foi um cara importante nessa fase, só que depois o Abel falou que ele perdeu espaço. Mas, cara, perdeu espaço como? A competição que ele estava fazendo até o momento. E aí o outro lance que foi o gol do Flaco Lopes, o terceiro gol, o golaço também, que ele dominou lá e fez o gol. E o Palmeiras, cara, mais uma vitória gigantesca nessa Libertadores contra o River Plate. Eu achei que foi um confronto mais equilibrado esse aqui, tá? Teve o primeiro tempo lá dos caras, lá na casa dos caras, o Palmeiras foi muito bem, o segundo tempo já ficou pro River Plate. Aí o primeiro tempo do Allianz, o Palmeiras jogou mais ou menos, até acho que o River Plate tem um pouco melhor, e no segundo tempo o Palmeiras foi melhor. Então foi um confronto mais equilibrado, mas o Palmeiras conseguiu passar com uma vantagem de 5 gols, né? Fez 5-2. Então, partidaça do Palmeiras nessa fase que foi as quartas de finais, né? Me iludiu pra caramba esse jogo contra o River. Me iludiu pra caramba. Aí foi 23/10/25. LDU 3, Palmeiras 0. Nossa, esse jogo é até difícil até de falar, porque, cara, eu nunca vi o Palmeiras no primeiro tempo ser tão amassado, cara. Tá? Amassado não que nem contra o River, mas lembrou, cara. Eu implorava para acabar logo esse primeiro tempo, o Abel tentar fazer alguma coisa, porque o Palmeiras estava nas cordas, cara. O Palmeiras podia ter tomado uma goleada histórica e, cara, ter saído ali. E esse jogo foi o primeiro jogo com a estreia, como novo goleiro, né? Com a estreia do Carlos Miguel, que até então o Everton tinha fissurado a mão e não voltou mais, né? E aí o Palmeiras tomou 2 gols do Villamil, que eu nunca vi na minha vida, e o Alzugaray, que esse era o destaque até então do time da LDU. Foi 3-0 e foi um atropelo.
O Palmeiras teve até algumas chances, que eu me lembro com o Vitor Roque, que ele dominou mal. Ele teve um lance com o Flaco Lopes, acho que já no segundo tempo, e teve um lance do Sousa, né? Que estava já no final e o goleiro fez uma defesaça. Eu achei um gol perdido, tá? Mas não sei a opinião de vocês. Eu achei um gol perdido porque ele foi inteiro para a bola e tem a chance de ter feito o gol. Beleza, 3-0. E aí vem, eu acho que um dos melhores jogos que a gente presenciou do Palmeiras, acho que na temporada. E eu não sei se eu posso falar desse século, porque teve muitos jogos que o Palmeiras fez inesquecíveis, mas esse aí eu acho que deve estar, assim, sei lá, vamos pôr entre os 10, né? Porque nós tem muito jogo, né, velho? Então, vamos pôr entre os 10 jogos mais assim, históricos do Palmeiras no século. Esse 4-0 foi algo, cara, inesquecível. Acho que para mim é o primeiro, Mike. Para mim é o primeiro pela importância da competição, sabe? Uma semifinal de Libertadores. Sim. Até então, acho que ninguém tinha revertido uma diferença nessa fase, né? De 3 gols, né? Numa semifinal. E o Palmeiras conseguiu, cara. O Palmeiras fez um jogaço. O Palmeiras conseguiu fazer 2 gols no primeiro tempo, que era o que eu sempre imaginei. O Palmeiras tem que fazer gol cedo e pelo menos fazer uma vantagem legal, pelo menos de metade desses gols, para ir no segundo tempo mais confortável e com chance. Eu temia que o Palmeiras não conseguia fazer um gol no primeiro tempo, porque os caras iam vir jogar, não ia vir jogar, né, na verdade. Mas deu tudo certo, foi gol do Sousa no primeiro tempo, do Fux, e os 2 gols do Veiga, que ele entrou no segundo tempo, fez um gol. Só que, cara, a gente tem que dar um destaque para um menino que chama Alan. Eu acho que nesse jogo, ele pegou a bola debaixo da mão e falou, cara, ó, eu tenho personalidade aqui, eu vou resolver o jogo para vocês, porque ele praticamente dominou esse jogo. Eu dou muito destaque para ele, tá? O Alan, porque ele jogou muito, cara, esse jogo, muito, muito. Ele teve o lance do pênalti, que ele arrumou um pênalti, velho. Bola lá no final lá do escanteio, ele arrumou uma jogada, foi para dentro da área e foi o pênalti do Veiga. Então, esse jogo aqui ficou marcado, acho que para todos nós da bancada, todo palmeirense, e eu dou muito destaque para o Alan. Não sei se vocês têm opinião diferente, se vocês quiserem comentar aí, mas o Alan esse jogo, ele foi muito importante, cara. Por mais que o Veiga fez os 2 gols, o time inteiro, né, a gente tem que falar... Muita coisa, né? Foi uma junção de muita coisa, velho, que deu certo naquele jogo. Sim. Aquele jogo foi... Quando foi que o Veiga jogou tão bem quanto naquele jogo, mesmo entrando no segundo tempo? Sim, é verdade. E ele não estava assim, ele não estava bem naquele momento. A gente até temia que não ia nem jogar. A gente não queria, assim, não queria, não posso falar isso, mas a gente estava já evitando de pôr o Veiga porque ele não estava rendendo. Eu acho que essa é mais a palavra correta. E o Abel... A gente não sentia confiança, né, Mike, nele? Exatamente. Não, ele não se sentia confiança, né? E o Abel bancou ele, surpreendeu, como sempre, que ele conseguiu fazer os gols e o Palmeiras fez uma das viradas mais, assim, históricas da Libertadores, né? Então, até aí, então, cara, uma campanha perfeita. Até então, só um pontinho fora da curva, que foi o jogo da LDU, que eu não esperava tanta dificuldade, porque a gente sabia que a LDU não estava indo tão bem na competição, mas estava vindo ganhando, né? Mas só que foi contra o São Paulo, né? Vamos só voltar rapidinho. Que era o confronto que a gente imaginava, que era Palmeiras e São Paulo, porque o São Paulo jogou bem até então. O primeiro jogo, eu assisto muito jogo do São Paulo por causa do meu irmão, jogou muito bem, só que aqui no Morumbi não foi uma partida tão boa e a LDU passou. E aí surpreendeu nós com tudo que aconteceu e deu tudo certo, graças a Deus. O Palmeiras avançou para a final. E um tema muito importante que a gente tem que citar foi a 7ª final do Palmeiras na história da Libertadores. E, cara, só me falar me arrepia, mano, porque Libertadores mexe muito comigo, mexe muito com o meu sentimento, que é um campeonato que, cara, que é foda. Bom, o único jogo que eu não consegui ver os melhores momentos foi a final. Então, se vocês quiserem até comentar que esse jogo aqui foi... vamos falar uma palavra aqui para não pegar, assim, não ser tão ruim, mas um jogo covarde do Palmeiras na final.
Porque se você jogar uma final de Libertadores, velho, é histórico, não é qualquer campeonato. Você pode, não querendo desmerecer as outras competições, o Paulista, a Copa do Brasil, tudo mais, cara, é uma final de Libertadores, sabe? Do seu continente, o torneio mais importante do seu continente, e para mim só perde para a Liga dos Campeões e só. Depois tem as outras competições, cara, se juntar todos o restante do mundo e fazer um campeonato só, não é o mesmo peso, não tem, para mim, as duas maiores competições que tem, que é a Liga dos Campeões e a Copa Libertadores da América. E o Palmeiras apresentar aquele futebol medroso, vergonhoso, e a gente perder da forma que perdeu, sem chutar uma bola no gol e tomar um gol de cabeça, sendo que era o defeito, a gente já está falando, até me desculpa, que eu até pulei a data da final, foi 29 de novembro. A gente tomou um gol de cabeça e a gente já está no final da temporada e não foi corrigido o erro de bola parada. O Danilo, ele subiu inteiro na bola, ninguém conseguiu tirar, ninguém atrapalhou o cara. E o lance, eu não vou pôr toda a culpa no cara, porque eu posso ser muito injusto. Mas, cara, na dúvida, mano, é bola pra frente, velho. Você não espera dúvida de árbitro, nem em hipótese alguma, com qualquer lance. Você não espera falta. Você tenta aí, velho. Tenta aí até onde dá, mano. Se o cara não der, mas tenta evitar o máximo. E o Kelvin, ele, na dúvida, pensando que a bola ia ser nossa, cara, foi o lance do escanteio. Eu não quero pôr a culpa no moleque, porque eu vou ser injusto com o cara. Mas, velho, tira a bola, mano. Tira, evita escanteio. É bola pro adversário tentar fazer um ataque contra você. Tira, velho. Afasta. Pronto. Não sei se poderia ter tomado gol no lateral, sei lá, mas a gente nunca vai saber. Mas foi um lance que marcou por causa disso. Que dava para ter tirado. Não precisa esperar a bola para a linha de fundo, que é um lance mais difícil para você, que você vai ter uma bola parada, né? E no restante que foi. É uma final que o Palmeiras... Não foi uma final de encher os olhos também, tá? Eu não vou falar para você que, olha, Isso até me... Entendeu? Foi uma final feia, porque, cara, dois times que é potência na América, né? Você espera tanto, e foi o que eu vinha falando. Tipo, não vai ser um jogo de tudo, um time já querer atacar, tem tudo aquele protótipo de que você se conservar, né? De evitar, isso, sei lá, ir com o peito aberto. Só um pedido de Pode falar, Marcos, pode falar. Só te cortando aqui, pode falar. Antes da final, os resultados que o Palmeiras estava conseguindo no Brasileiro já eram um reflexo do que ia ser a final da Libertadores. A gente só não queria acreditar, porque eram competições diferentes, e o Palmeiras tem essa máxima de virar chave quando é Libertadores, né? Mas o Palmeiras começou a derrapar já no Campeonato Brasileiro, e isso já era um espelho para a Libertadores. Eu não queria acreditar que o Palmeiras pudesse jogar tão ruim, que o Palmeiras pudesse ser tão covarde da forma que foi. O que está pegando para essa final, eu vou repetir, não é perder para o Flamengo, porque acho que Palmeiras e Flamengo hoje estão dominando o cenário brasileiro, o cenário aqui da América do Sul, e o Palmeiras já foi campeão em cima deles, e agora foram eles, e aí está tudo bem. Mas é a forma covarde. Covarde é a palavra, acho que é a palavra que mais se encaixa com o Palmeiras da final da Libertadores. Esse Palmeiras covarde, cara, me doeu de uma forma. Eu nunca senti essa dor de perda de jogo ou de título nessa minha história de torcedor do Palmeiras. Eu nunca senti. E não é porque foi para o Flamengo, eu digo de novo. O Palmeiras foi covarde. Eu me recusei, como você disse aí que não viu o replay do jogo, eu também não vi, não assisti mais nada do jogo depois do fatídico jogo, não assisti, nem vou assistir, porque os caras não honraram o principal patrimônio do Palmeiras, que é a torcida. Os caras não honraram. E eu não vou citar um ou outro, não sei se o Kelvin aí, eu não vou citar, todos foram culpados, todos foram culpados. Entendeu? Quando não sobe numa bola para disputar com o Danilo sozinho, foi o Bruno Fux. Quando você não chuta uma bola no gol, tendo ela em posse, como foi o Andrés, todo mundo é culpado, ponto. E o Abel também é culpado. O Palmeiras foi covarde, o Palmeiras foi medíocre, o Palmeiras foi medroso, o Palmeiras foi... E a gente está falando de uma final do Libertadores, uma competição que o Palmeiras ainda
quer dizer, há controvérsias agora. Talvez não seja mais o brasileiro com o maior brasileiro em Libertadores agora, já que o Flamengo tem 4 títulos, né? Acho que isso aí já dá uma mudada no cenário. Pesa muito. Até então, o Palmeiras era o maior brasileiro na competição, em todos os números que você pensar. E o Palmeiras, com uma partida medíocre, covarde, fez tudo cair por água abaixo, deu tudo de bandeja para o Flamengo. Essa é a minha raiva. Eu não consigo falar desse jogo sem me entristecer, sem realmente ficar, sabe, aquele... você estava falando da Libertadores, estava chegando nesse jogo aí, eu já estava ficando mais para baixo, porque foi um dia triste. Eu não me recuperei no dia seguinte, não me recuperei depois. Me desliguei completo de rede social. Na segunda-feira fui trabalhar sem rede social, não postei nada, porque de fato a gente vive o Palmeiras, quer queira, quer não. Torcedor é isso, velho. Não estou falando só de Palmeiras, não. Torcedor do Flamengo é assim também, do Vasco, do Fluminense, do Corinthians agora que está na final da Copa. É tudo assim, entendeu? Agora, o problema é a forma que se é mostrado. Por isso que 2026 tem que ser uma resposta muito, muito convincente desse 2025 patífico do Palmeiras. Eu não vou dizer que tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas, cara, no mínimo aí você tem que ganhar, no mínimo, assim, para ser mediano, você tem que ganhar essa Libertadores de 2026 e aí o resto que vier é lucro, na minha opinião. Mas, infelizmente, eu não consigo, cara. Eu não consigo. Foi o pior jogo do Palmeiras para mim toda. E olha que eu assisti aquela virada contra o Vasco, tá? Eu tava assistindo em 2000, o Palmeiras faz 3-0, o Vasco vira para 4-3. Eu estava assistindo aquele jogo e não me trouxe tanta tristeza quanto esse jogo contra o Flamengo, infelizmente. E mais, né? Acho que até o Renan citou, porque existem derrotas e derrotas, né? A gente até comenta. Tem derrota que você fala, ó, o time jogou bem, mérito do goleiro, era um dia que você ia ficar jogando 3, 4 dias seguidos. Era um jogo que você ia jogar 3, 4 seguidos e não ia conseguir fazer um gol. É isso. Derrota que você fala, não, o time tentou. Aí você meio que se conforta, entre aspas, você não se conforta com derrota, né? Mas, tipo, fala, não, o time tentou e beleza, não conseguiu, mas aí vem aqui nem o Eric falou. Exatamente isso. Isso foi fogo. Porque eu não estava nem lembrando disso também, viu? Eu não estava nem lembrando disso aqui que o Eric falou. Por quê? Porque o time jogou mal. O time não mostrou. Porque se você perde o jogo jogando bem, você fala, opa, aquele lance do Pulgar poderia ter sido diferente. Tipo no brasileiro, né, Mike? Contra o Flamengo, o último jogo. A gente perdeu tudo bem. Teve uns erros grotescos, mas a gente jogou bola. Tá vendo a temporada que foi? A gente tá resumindo. Ainda o Denis vai falando do Brasileirão, mas você viu quanto erro individual? Quanto erro individual, eu não sei, cara, o que ia acontecer com o Palmeiras nessa temporada, que o Palmeiras se desligou de concentração. Teve jogos que desligou de concentração. Teve jogos que foi bem, só que assim, que eu falo, foi uma montanha-russa, né, o Palmeiras. O Palmeiras estava em alta, ele caía, aí ele subia de novo, aí depois ele caía e foi até o final que ele foi caindo. Aí depois ele ganhou 3 jogos ali no final, 2 jogos, sei lá. Quando o time já tinha a condição de vencer esse Flamengo. Por mais que o time do Flamengo é um timaço forte, bom, eu acho também. Não vou mentir para você que não é um time forte. O Palmeiras também é. Entendeu? O Palmeiras também é um time forte. Foi um time que investiu. Por mais que investiu em jogadores que não mostraram até o momento, mas, cara, o Palmeiras, você pegar o Palmeiras no papel que saiu jogando, cara, era um time bom, forte, competitivo contra esse Flamengo. Só que a gente, cara, não mostrou isso. E o Abel não conseguiu extrair, cara, o melhor de cada jogador. Quando ele conseguia, ele inverte a forma de jogar. Então o Abel também foi muito inseguro, muito, sei lá, cara, essa temporada. Ele estava muito indeciso, né? Não inseguro, né? A palavra, eu acho que indeciso, eu acho que cabe bem. E foi isso, essa temporada dessa Libertadores. E eu vou, para terminar aqui, com o Denis já, para mim não se estender muito também, porque a gente sabe, né? Hoje o dia não tá da hora, esperava mais esse Cruzeiro. O Palmeiras, assim, por mais que perdeu o título, cara, foi uma campanha legal, de campeão. Pronto, a palavra certa. Foram 10 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 13 jogos, né? Isso contando até a final. O Palmeiras perdeu 2 jogos, que foi para a LDU e a final.
O Flaco Lopes, ele foi um dos artilheiros, né? Porque acho que foi aquele Martins do Racing, que também fez 7 gols, e o Flaco Lopes fez 7. É um que jogou bem. Destaque também o primeira fase do Estevão, que foi bem. O Facundo, eu achei que também jogou bem legal essa competição até o momento. E somando o primeiro jogo, né? Passando de fase até a final, acumulado, o Palmeiras, ele arrecadou 92 milhões de reais, tá? Então, eu coloquei em dólar a premiação, mas eu quis colocar em reais aqui para ficar mais fácil para a gente discutir, o pessoal entender. E o vice-campeão 37 milhões. Eu nem fui atrás do campeão, porque, mano, eu evitei querer saber muita coisa, porque eu entrei na página para pesquisar, porque eu desativei muita coisa, Libertadores, eu não deixei de seguir, mas eu silenciei tudo para mim não ver. Página que eu seguia de esporte, sim, também, abandonei. E o Palmeiras marcou 26 gols e fez e tomou 6, né, no total. Então, cara, foi uma competição que se o Palmeiras ganha, ia ser, cara, top, assim, mereceu ser campeão, né? Aí, afinal, a gente sabe o que aconteceu e realmente não adiantou nada nesses jogos contra o River, não adiantou nada no jogo contra a LDU, porque ficou marcado. Sim, a gente vai lembrar lá para frente, não vai esquecer, né? Mas só que tem essa final na Libertadores que ferrou com tudo, para mim não falar outra palavra.